Shalom! Vamos à nossa aula a respeito do novo nascimento e batismo com o Espírito Santo e algumas experiências distintas que acontecem conosco. Mas eu quero me apresentar. Sou a pastora Estela Cabral, falando com você dessa mensagem, desta palavra, para a edificação de nossas vidas. Amém? Vamos ler o texto no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41, depois o 19, capítulo 19, versículo 1 ao 6. Ok? Maravilha. Então vamos lá, vamos ler. Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. Vamos agora para Atos, capítulo 19, no primeiro versículo, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos que estavam, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar, haja Espírito Santo? Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, no caso, está escrito, o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, eu quero te dizer que ainda hoje, os que perguntam, tem muita gente que pergunta, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão ou acontece automaticamente quando as pessoas experimentam o milagre do novo nascimento? É uma pergunta, é um questionamento que muitas pessoas fazem. Então, aqui eu vou explicar a você. Você vai ver que a salvação e o batismo com o Espírito Santo são duas coisas distintas. E que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção preparada por Deus para os que são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Bem, então, os batizados com o Espírito Santo, lá no dia de Pentecoste, já eram salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Se a experiência do batismo com o Espírito Santo
Não, se distinguisse daquela conversão, os discípulos de Jesus teriam sido salvos a partir do dia de Pentecostes. Todavia, Jesus referiu-se a eles como salvos antes da experiência pentecostal daquele momento. Amém. Vamos ver isso? Então, Jesus ali, ele deixou claro que seus discípulos eram salvos, que seus discípulos estavam e eram salvos. Jesus lhe disse assim: eu sou a videira e vós as varas. João 15, 5. E também já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Falando ao Pai a respeito deles, disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus estava se referindo a mim e a você, dizendo que a partir deste momento, nós fazemos legítimo o direito de voltar de onde nós viemos, porque nós não somos deste mundo. Era isso que Jesus estava legitimando, falando a respeito, dizendo a ele: olha, assim como eu, que não sou deste mundo, vocês também não são. E Jesus, ele prosseguiu dizendo: aqui, ele vem afirmar que os discípulos lhe foram dados por Deus, pelo Pai. O próprio Deus deu a ele. Isso está lá, nesse mesmo capítulo, no versículo 6, aqui, que nós lemos. Amém, queridos? Então, Jesus, ele também disse aos seus discípulos, enquanto, louvado seja o nome do Senhor, ele estava com eles naquele momento ainda. Ele disse: olhe, alegrai-vos, fiquem alegres. Por quê? Antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O meu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida, está escrito no céu. Está escrito na palma da mão de Deus o nosso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que maravilha, que bênção gloriosa. Deus é bom. Então, os discípulos ainda, eles sentiam assim, eles necessitavam de uma bênção. Eles estavam necessitando ali de uma bênção. E apesar daquela experiência de salvação e das bênçãos já recebidas na companhia de Jesus, os discípulos ainda, eles careciam de uma bênção. Eles careciam do batismo com o Espírito Santo. E em decorrência do batismo do Espírito Santo, eles receberiam um conhecimento mais aprofundado a respeito da união entre o Pai e o Filho, entre Jesus e os seus próprios discípulos. O batismo com o Espírito Santo, ele faz isso, ele traz a nós o entendimento, uma direção, ele traz a nós o discernimento. Então, isso você pode ver em João capítulo 14, versículo 20, viu, amados? Em nome de Jesus. O mesmo Espírito haveria de fazer o quê? De guiá-los, de levá-los na trajetória, em toda a verdade, em tudo que eles fizessem, levando a mensagem com verdade, testificando verdadeiramente Jesus. João 16, 13. E o Espírito Santo iria trazer a ele, a cada um deles, assim como ele traz a nós, a nossa lembrança dos ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus havia ensinado, o Espírito Santo, ele viria para fazer isso, trazer a memória, trazer a lembrança, a sua palavra de verdade. Então, amados, eu quero te dizer que, naquele momento, após esse revestimento, somente após esse revestimento de poder, é que os discípulos, eles estariam equipados, adequados para continuarem a obra iniciada por Jesus.
É por isso que Jesus disse: fiquem aí, até que o Espírito Santo venha. Porque vocês não estão munidos de instrumentos corretos, vocês não estão vestidos corretamente, vocês não têm armas corretas. Vocês ainda vão aprender, isso vai ser desenvolvido na sua vida através do Espírito Santo. Foi isso que Jesus repetidamente lhe deu aquela ordem, que não deixassem Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele estava preocupado com isso. Porque o homem tende a ser desobediente, mesmo que lhe ordene, que lhe diga que você deve fazer, que você está aqui para... Fique, espere, aguarde. O homem ele anda, ele caminha e ele sai do projeto porque ele é desobediente. E Jesus estava preocupado com isso e disse: não saiam, até que do alto venha o poder. Bem, prosseguindo, dizendo a vocês que os crentes naquele tempo e nos tempos de hoje, que eram batizados com o Espírito Santo, lá no início da igreja, louvado seja o nome do Senhor, lá em Jerusalém, nós podemos ver lá no capítulo de Atos 2, de 1 a 5, a fundação da igreja. No dia de Pentecostes, Jesus batizou com o Espírito Santo os primeiros crentes. Jesus ele mesmo fez essa ação. Podemos ver também em Atos 8, 14 ao 17, que lá em Samaria, as multidões, ouvindo e vendo os grandes sinais que Filipe fazia enquanto pregava a Cristo, eles creram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eles eram salvos. Estão descritos como pessoas que haviam recebido a palavra de Deus. No entanto, não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E isto só aconteceu quando Pedro e João oraram por aqueles novos crentes, para que eles recebessem o dom do Espírito Santo. Aleluia! Então, se tem alguém necessitado de receber o dom do Espírito Santo, ore. Em nome de Jesus, use a fé e o poder que está na sua vida. Então, quando a seguir dali os apóstolos impuseram as suas mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17, fala a respeito desse recebimento. Saulo, vamos falar um pouquinho de Saulo? O que foi que aconteceu com Saulo? O grande perseguidor. Então, quando ele seguia ali pela estrada, aquele caminho de Damasco, famoso caminho de Damasco, já próximo à cidade, ele foi subitamente cercado por um resplendor de luz que veio do céu. E a palavra diz que Saulo caiu por terra e ele ouviu uma grande voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Então, quando ele parou ali, que ele perguntou quem era aquele que estava falando com ele, ele ouviu uma resposta que ele não esperava. Às vezes você não está esperando uma grande resposta, mas a resposta ela é grande. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Saulo escuta, Jesus diz assim para ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Saulo, ele levantou-se daquele encontro
E quando ele abre os seus olhos, devido àquela grande luz, ele estava enxergando a Jesus na luz, mas após ele levantar-se daquele encontro, ele abre os seus olhos e ele percebe que ele não estava vendo mais nada, ele não via ninguém à sua frente. Ele estava cego. E o que foi que aconteceu? Saulo ele é guiado pela mão. E ali ele entra em Damasco, agora seguro, pelos seus soldados, pelos seus comandados, sem entender nada. E ele vai para dentro da cidade de Damasco, ele fica ali. E ele fica ali 3 dias em jejum. Ele fica ali 3 dias em oração. Pense numa coisa dessa. Um homem perseguidor do povo de Deus, agora fica ali, não come, e começa a buscar um Deus que ele nem cria. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo, ele quando toca, ele revela. E Saulo, após ter ficado ali 3 dias, ele vai receber uma visita que o próprio Deus, o Espírito Santo, revela o endereço, a hora, o momento, o exato que aquela pessoa está aguardando essa visita. E ele ali recebe a visita de Ananias. Ananias não queria ir, hein? Ananias não queria ir porque sabia da fama de Saulo. Mas Ananias, como servo do Senhor, obediente, questionou a Deus, mas ele foi a si mesmo. E chegando lá, Ananias impôs as mãos sobre ele para que ele tornasse a ver. E para que ele fosse cheio ali do Espírito Santo. E Saulo, ele já era salvo. Porque Jesus havia salvo ele ali, quando ele caiu de joelhos. Quando Jesus perguntou a ele, Jesus ali naquele exato momento, aleluia, deu a salvação a Saulo. E agora ele estava, após a salvação, após o recebimento da vontade de Jesus na vida dele, ele recebia agora o batismo com o Espírito Santo. Então, querido, o Espírito Santo, ele age de uma maneira que você possa ser que você não compreenda. Eu costumo dizer que o poder de Deus, ele me inebria, o poder de Deus me deixa desorientada com tanta coisa. Eu preciso me buscar e me sentar e entender esse poder. Aleluia. Mas prosseguindo aqui, na casa lá de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 1 até o de número 48, no finalzinho, ali, a palavra ela vai nos dizer que estavam reunidos quem? Cornélio, seus parentes, amigos íntimos, estavam todos ali. Uma reunião. Estavam ali, acredito que comendo, bebendo, fazendo a social, vamos dizer assim, né? Bem, aqui, pela primeira vez, os gentios, eles receberam a palavra de Deus. E ali mesmo, naquele momento, eles creram. Não houve muito questionamento para isso, não. Eu não creio, isso, aquilo, outro, não. Todos aqueles que ali estavam, todos aqueles que ali se encontravam, naquele momento, aceitaram. Converteram-se. E a seguir, o que foi que acontece logo a seguir? Logo imediatamente, o Senhor batizou com o Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram e deram crédito à palavra. Na mesma ocasião ali, eles foram batizados nas águas. Então, se você crê no momento que você aceita Jesus, você pode ser batizado imediatamente pelo Espírito Santo de Deus e logo em seguida pelas águas, ou vice-versa, ou pelas águas, e começar a buscar
a ação do Espírito sobre a sua vida e o Espírito Santo lhe batiza. Amém, queridos? Então, Paulo, estando ali em Éfeso, vamos lá para Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, vamos falar um pouco. Paulo, ele chega ali em Éfeso e ele encontrou ali alguns crentes. E sabemos que eles eram salvos porque o escritor de Atos, ele os chama de discípulos. Aquelas pessoas que estavam ali quando ele chega. O escritor diz que eram os discípulos, estavam ali reunidos e Paulo chega e ele pergunta se aquele povo havia recebido o Espírito Santo quando creram. Isso é, ou quando eles foram salvos, era esta pergunta que Paulo estava fazendo. E a resposta vinda daqueles irmãos foi que eles não haviam também ouvido falar acerca do batismo do Espírito Santo. Então, Paulo, ele queria que eles fossem como salvos, também recebessem essa bênção gloriosa. E assim, depois que aqueles discípulos foram ali batizados em nome de Jesus, Paulo impôs as suas mãos sobre eles e gloriosamente veio. Então, sobre eles, o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, Deus ele é maravilhoso. Então, querido, prosseguindo, podemos ver que o batismo com o Espírito Santo é o resultado da morte expiatória de Jesus naquela cruz. Quando Jesus ele diz, olha, está consumado. João 19:30. Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Está escrito. 1 João capítulo 3, versículo 8, está escrito. E Jesus ele veio para restaurar a comunhão entre Deus e os homens, a qual tinha sido interrompida por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o preço desta restauração foi o alto preço, foi o propósito do sangue. Jesus ele sofreu a morte de maldição na cruz do Calvário. Quando ele bradou lá de cima, está consumado, estava concluída a obra da redenção. E também estava aberta a porta para a descida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vos agora vedes e ouviste. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nosso Deus, ele também nos diz que rios de águas vivas correrão de onde? Do seu ventre. João 7,38. Os rios de água viva mencionados neste livro, neste texto, falam do Espírito Santo que haveria de receber os que crescem em Jesus. Vemos, portanto,
que para receber o Espírito Santo é preciso crer e exercitar a fé no Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nascente única é única. Louvado seja o nome do Senhor. Do rio pentecostal, que flui através do crente, está onde? Está em Cristo. Somente Ele batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O leito em que flui o Espírito é a palavra de Deus. Aí ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. A operação do Espírito Santo está inteiramente vinculada à obediência à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Bem, então, a promessa do batismo com o Espírito Santo também é para os nossos dias. Não ficou lá. Continua. E temos resposta para esta pergunta. E onde? No livro de Atos. Nas 5 vezes em que Atos dos Apóstolos ele registra episódios de pessoas ali sendo batizadas com o Espírito Santo, estas já eram salvas. Temos os 5 relatos lá em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Em Samaria, Saulo, Cornélio, Éfeso, constituem-se em um padrão para a experiência cristã de todos os tempos. E o padrão é regeneração da fé, seguida do recebimento do batismo com o Espírito Santo, também pela fé, aos que crerem. Louvado seja o nome do Senhor. O livro dos Apóstolos, querido, para a sua leitura, para o seu entendimento, eu quero te dizer que é a continuação do Evangelho segundo Lucas. Assim como o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, ele constitui-se em ensinos doutrinário que deve servir como regra de fé e de prática nas nossas vidas. Se o despertamento descrito neste livro, no livro dos Apóstolos, ele não permaneceu ao longo desses quase 2 milênios, é porque os cristãos afastaram-se da sã doutrina e negligenciaram o precioso batismo. Amém? Bem, eu vou concluir aqui dizendo a você que quem presume receber ou que já recebeu este batismo, juntamente com a salvação, não busca e fica, portanto, privado deste glorioso revestimento de poder por Deus. Aqueles que o buscam, ore a Deus e a Jesus, que Jesus o batizará. Louvado seja o nome do Senhor. E você receberá o Espírito Santo com fogo.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, nos ajuda o Senhor. E até o próximo estudo, no nome de Jesus. Fique na paz, na gloriosa graça do Senhor. Beijo no coração.